Nós queremos saudar a todos, uma boa tarde, quase noite. É um prazer muito grande recebê-los para darmos prosseguimento ao estudo do livro do Apocalipse. Você, internauta que está nos acompanhando, se quiser fazer parte do nosso estudo, você pode vir aqui. O nosso endereço é Rua André de Machado, um ponto de referência, próximo à Bola do Tambu e à Loja Constrói. Todos os domingos, a partir das 16h30, nós estamos aqui e queremos contar também com a sua presença, com a sua participação. Muito bem. Na semana passada, nós estudamos 3 igrejas. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo. Nós falamos que Jesus conta a história do cristianismo e ele a conta dividindo em 7 capítulos. Cada capítulo corresponde a uma dessas 7 igrejas, que começa com Éfeso. Nós vimos que o período de Éfeso era o período dos apóstolos. E esse período durou do ano 31 até o ano 100. Nós vimos que essa igreja recebeu, por parte de Cristo, uma exortação, né? Arrepende e pratica as primeiras obras. E a promessa que foi dada à igreja de Éfeso é a possibilidade dela comer da árvore da vida. Depois nós estudamos sobre a igreja de Esmirna, que vai do ano 100 até o ano 323. É um momento em que a igreja passa por um período de grande perseguição imposta por alguns imperadores romanos. E essa igreja recebe uma promessa que o vencedor não receberá o dano da segunda morte. E nós falamos aqui na época da igreja de Pérgamo, quando a igreja sai daquela condição de perseguida para a liberdade religiosa. O imperador Constantino, ele possibilitou que o cristianismo deixasse de ser uma religião perseguida para se tornar uma religião livre. Mas vale a pena nós destacarmos um ponto. Não é Constantino que torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Quem a torna é o imperador Teodósio. Ele é que vai realmente fazer do cristianismo a religião oficial do Império. O que Constantino faz é transferir a sede da capital do Império para Bizâncio. Cidade essa que ele reformou e batizou com o nome de Constantinopla. E Roma então passa a ter uma perna no Ocidente, em Roma, e outra perna no Oriente, em Constantinopla. É a partir daí que surge o império chamado Império Bizantino, que durou 1000 anos a mais. Enquanto o Império Romano do Ocidente foi até 476, o Império Bizantino durou 1000 anos ainda. E nós vimos que foi nesse momento que a igreja começa a perder o foco. A igreja ela começa a flertar com a idolatria. E eu chamei a atenção de vocês com uma expressão bem interessante, que sintetiza realmente essa realidade vivida na época de Pérgamo, que é a questão do sincretismo religioso. Quando o cristianismo foi misturado com o paganismo. E dessa mistura surgiu dentro da igreja cristã um tipo de culto diferente. É a partir daí que o culto às imagens de escultura vai começar a existir dentro do cristianismo. É a partir daí que a data de 25 de dezembro vai ser dada como sendo o nascimento de Jesus, mesmo sabendo que Jesus não nasceu nessa época. É a partir daí. E nós falamos justamente aqui. E nós queremos hoje, pela graça de Deus, estudar até a igreja de Filadélfia.
quero fazer um estudo com vocês aqui de uma forma bem cadenciada, sem apressar, sem correr. Então vamos, igreja de Tiatira. A cidade de Tiatira, ela era muito famosa na época do apóstolo João, porque lá existia uma fábrica de tecidos. Inclusive, é feita menção a uma mulher chamada Mídia, da cidade de Tiatira, que vendia o quê? Tecido. Então, nessa cidade existia essa fábrica muito importante. Aqui em Atos 16, verso 14, constata isso que eu falei agora há pouco. E o período dessa igreja vai de 538 até 1517. Nós vamos já ver por que essas datas são mencionadas. E aqui nós temos um ponto muito delicado que vamos tratar. Como eu já mencionei nas duas aulas anteriores, aqui nós não falamos mal de religião de ninguém e nós não falamos de política. É proibido na nossa aula falar mal de igreja, de qualquer pessoa, de qualquer denominação, ou falar de política. Mas nós vamos ter que tratar de um assunto muito sério quando estudamos a igreja de Tiatira. Sabe por quê? É um momento em que a igreja ela cai em total apostasia. Apostasia talvez seja uma palavra que não seja conhecida de muitos, mas tem um significado. Apostatar da fé quer dizer o quê? Se distanciar, deixar, abandonar. E o cristianismo, nessa época, na época de Tiatira, que vai de 538 até 1517, mergulhou num processo de apostasia sem igual. E eu vou mostrar agora, pela Bíblia e pela história, como isso realmente aconteceu. Apocalipse 2, verso 18. Jesus se apresenta à igreja de Tiatira da seguinte forma: aonde da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Essa apresentação ela é extraída de Apocalipse capítulo 1, verso 14 e verso 15. Na nossa primeira aula, nós explicamos cada aspecto que Jesus utilizou para apresentar as igrejas. Você pode consultar a lição número 1 e lá tem a explicação da igreja. A igreja vai saber o elogio. Conheça as tuas obras de Jesus, e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, a igreja de Tiatira é a única igreja das 7 que recebe reconhecimento de melhora. Sobre Pérgamo é dito que o trono de Satanás estava dentro da igreja. E aquilo que começa em Pérgamo é desenvolvido na época de Tiatira. O trono de Satanás é colocado dentro da igreja na época de Pérgamo e ele vai se desenvolver ao longo do tempo. E aqui nós temos esse aspecto importante. A maneira como Jesus elogia a igreja apresenta essa característica que nos impressiona. Apesar de toda a dificuldade que a igreja iria passar, Jesus reconhece uma certa melhora. A igreja está melhorando. Mesmo diante da crise, mesmo diante da apostasia, a igreja estava melhorando. E isso graças a quem? A atuação do Espírito de Deus por
povo de Deus sempre conviveu com a ameaça de cair na apostasia, com a ameaça de se afastar de Deus. Quando você estuda, por exemplo, a história do povo de Israel, você constata isso com muita naturalidade. Quando os reis de Israel fizeram a vontade de Deus? Quando os reis de Judá fizeram a vontade de Deus? Quando? Você fica admirado de fora, pouquíssimo. Na época do rei Acabe, quando Elias era o profeta do reino do norte, o profeta Elias, ele se sentiu praticamente sozinho. Senhor, só restou eu. Mas pela graça de Deus, qual foi a resposta vinda? Não, Elias, com você são 7.001 que não dobraram o seu joelho diante de Baal. O remanescente é que fica escondido, né? Mas ele está atuando, ele está presente. O Espírito de Deus está movimentando o seu remanescente. Mas nem tudo era flores nessa igreja. A igreja recebe uma severa repreensão. Mas tem um contra ti que tolera quem? Jezabel. E nós temos que ir lá no Antigo Testamento para saber quem é essa tal de Jezabel que aparece aqui na igreja de Tiatira. É claro que Jezabel aqui está no sentido simbólico, figurado. Não tinha uma mulher chamada Jezabel. Mas aquilo que estava sendo desenvolvido dentro da igreja era muito semelhante com o que a rainha Jezabel, esposa de Acabe, rei do reino do norte de Israel, desenvolveu no meio do povo de Deus. Quem é essa criatura chamada Jezabel? Era uma princesa, uma fenícia, que se casou com um rei de Israel chamado Acabe. E lá onde eu cresci, eu aprendi um ditado que disse o seguinte, somente: casa que mulher manda, até o galo está frio. Mas por que isso? Não, de maneira alguma. Mas por que isso? Porque quem governava Israel era Jezabel, não era Acabe. Ele fazia tudo o que ela queria. O que ela impôs ao rei? Que fossem trazidos profetas de Baal para ensinar o culto de Baal dentro de Israel. E ela fez mais. Ela não admitia nenhum culto diferente para concorrer com o culto prestado a Baal. E o que ela fazia com a concorrência? Perseguia, matava, não aceitava. Então nós vamos ter algo semelhante acontecendo dentro da igreja de Tiatira, nesse período do cristianismo, que vai de 538 até 1517. Olha como o texto bíblico disser: Jezabel, que se dizia profetisa, e que ela ensinava e seduzia os servos de Deus a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. É dessa maneira que Jezabel é descrita. E quando você vai lá para o Antigo Testamento, você constata essa triste realidade. Versículo 21. E dei tempo para que se arrependesse, e ela não quer se arrepender da sua prostituição. A apostasia na Bíblia, ela sempre vem como significado prostituição. E o texto bíblico segue: eis que lanço no leito de dores e numa grande tribulação
se cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela, e ferirem de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Espiritual. Espiritual. Justamente. Nós já falamos um pouco a respeito dessa mulher. E a história dela está aqui, ó. Primeiro vez, a partir do capítulo 16 até o capítulo 21. E ela aparece de novo em 2 Reis, capítulo 9. Você fica assustado com a postura dessa mulher. Quando Elias conseguiu, pela graça de Deus, aquela vitória expressiva contra os 450 profetas de Baal, quando Jezabel soube daquilo que havia acontecido, ela julgou Elias de morte. Você vai morrer. E isso mexeu de uma forma tão impactante com a estrutura mental do profeta, que ele foge feito desesperado. Elias ali teve um princípio de depressão. Ele não queria mais com ele. Ele dizia para Deus: chega, agora eu morro. E Deus cuidou do profeta de uma forma que ele vai aos poucos sendo reanimado. E ele tem então a grata satisfação de não passar pela experiência da morte. Ele é levado ao céu. Aplicado ao período da história cristã, Jezabel representa o poder que produziu a grande apostasia na Idade Média na Europa. Que poder é esse? Na igreja de Pérgamo aconteceu um casamento entre o cristianismo e o paganismo. Desse casamento nasceu um filho. E é justamente o filho desse casamento que é representado, simbolizado por Jezabel. As atitudes praticadas por Jezabel serão as mesmas que esse filho desse casamento entre o cristianismo e o paganismo vai produzir ao longo de um período que ficou conhecido na história como Idade Média. A história é dividida em fases, em idades. Eu não gosto muito da questão lá da pré-história, não acredito não. Aí tem a Idade Antiga, tem a Idade Média, tem a Idade Moderna e tem a Idade Contemporânea. Só que tem um período de tempo que está ali entre a Idade Antiga e a Idade Média, que é a duração desses 1000 anos do Império Romano Oriental, do Império Romano Bizantino. São 1000 anos. E esses 1000 anos, dentro da história, são denominados de Antiguidade Tardia. E a atuação de Jezabel, da Jezabel espiritual, vai estar dentro desse período chamado de Idade Média. Idade das Trevas. Mas o que aconteceu de tão grave nesse período? O que aconteceu dentro do cristianismo nesse período? O cristianismo foi bastante perseguido, experimentou a liberdade, e agora, como religião oficial do Império Romano, começa a perseguir. Não parece um contrassenso isso? O cristianismo perseguia pessoas. E quem eram essas pessoas?
eram aquelas que não se conformavam com determinados dogmas, com determinados ensinamentos. A liderança desse poder começou a perseguir. Porque nesse período vai ser instalado aqui no planeta Terra um sistema de salvação meramente humano. A atenção que deveria estar sendo dada para a obra de Cristo no santuário celestial, ela foi tirada, ela foi ofuscada. E a atenção foi voltada somente para esse sistema de salvação meramente humano. Salvação pelas obras. Salvação que envolvia penitência. Ou então a possibilidade que você tinha de comprar o perdão por intermédio das indulgências. Isso tudo aconteceu na época da igreja de Tiatira, que vai de 538 até 1517. Durante toda a Idade Média, esse poder que se levantou perseguiu os que não concordavam com a sua política de culto. Olha essa nota aqui do CN. Papa pede perdão por crimes da Inquisição. Teve coragem de pedir perdão. Quantos cristãos foram mortos? Veja o que aconteceu na França com os huguenotes na noite de São Bartolomeu. A época dos valdenses, dos albigenses, que eram perseguidos. Roma cristã, ou Roma eclesiástica, que é o filho desse casamento do paganismo com o cristianismo, perseguiu, matou, assassinou todos aqueles que eram contrários à sua política. Ela mantinha realmente o poder sobre os reis da Europa. A história está aí para confirmar. E está aqui um relato que constata essa realidade. Se você for à Espanha, você vai poder visitar o Museu da Inquisição, onde os instrumentos de tortura que eram utilizados estão lá até hoje. Você pode também estudar a biografia de Torquemada, o pior inquisidor que já existiu. Era história. Não tem como nós fugirmos dessa realidade. De 538 até 1517. Sim, está acontecendo tudo isso. O período do descobrimento das Américas. O que é prometido aqui a Tiatira? O que Deus promete? O que Deus nos promete para a igreja de Tiatira? Digo-vos, porém, a vós, os demais, ou seja, o remanescente, né? Aqueles pequenos grupos em toda a Idade Média, como os valdenses, os seguidores do Cristo, alguns exemplos. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina. Qual era a doutrina? Os ensinamentos de Jezabel. E quais eram os ensinamentos de Jezabel? A prática da idolatria. Digo-vos a vocês que não têm a doutrina, a prática de Jezabel, e não conhecem as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga vos não
Porém, meus queridos, foi a idade média praticamente todinha e mais um pouco. A igreja se também. Quando eu falo igreja, eu me refiro a esses grupos sendo massacrados mesmo, sendo perseguidos, vivendo na clandestinidade. E Deus dizendo, Jesus dizendo, não se preocupem, vocês não vão receber outra carga, vocês não vão receber mais perseguição. Aquilo já era mais que o necessário. Mas o que fez? Retendiu até que eu venha. O que a igreja de Tiatira tinha de bom? O que a igreja de Tiatira tinha de bom? Apesar da perseguição, não era ter Fidelidade. a fidelidade a Deus. Então, isso ela deveria manter. E o texto aqui, o final do texto está fazendo alusão à volta de Jesus. É claro que a volta de Jesus não aconteceu na época de Tiatira. Não aconteceu ainda nos nossos dias. Mas vai acontecer na época de Laodiceia. Em tempos de apostasia e pressão, a maior virtude do cristão não é buscar novidades doutrinárias, mas conservar com integridade a verdade bíblica que já lhe foi entregue. Eles tinham o necessário para passar aquele período, porque ao longo do tempo, as verdades da palavra de Deus seriam lançadas por terra, como é dito lá em Daniel capítulo 7, 25. E essas verdades vão ser lançadas justamente na época de Tiatira. E depois elas serão recuperadas uma a uma, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, aquilo que Tiatira já recebia, já havia recebido, já possuía, deixa eu corrigir meu português aqui, já era necessário. Era aquilo que ela precisava para viver aquele período. E qual é a promessa ao vencedor? Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com vara de ferro as medirá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro. Assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Duas coisas são prometidas a Tiatira. Primeiro, autoridade sobre as nações. O Apocalipse, ao longo do tempo, vem confirmando essa realidade. Nós vamos treinar juntamente com Cristo. A outra coisa é a estrela da manhã. E eu chamo a atenção de vocês para esse fato aqui. O primeiro deles, Isaías capítulo 14, verso 12, quando diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que prostravas as nações. Eu pergunto a vocês, de quem Isaías está falando aqui? De Lúcifer, que vai se transformar em Satanás. Ele é chamado de quê? Estrela da manhã. Apocalipse. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente. Quer dizer que na Bíblia nós temos duas estrelas da manhã? Sim. Temos mais de duas.
temos na cruz. Porque no livro de João aparece os anjos como sendo estrelas. Estrelas da alva cantada. Mas tem duas que são as principais. Isaías chama Lúcifer de estrela da manhã. Jesus, no Apocalipse, se auto-intitula resplandecente estrela da manhã. Mas esse outro trecho que, segundo Pedro 1,19, ele é fundamental. E temos ainda mais que a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva, que é a estrela da manhã, surja em vossos corações. Quem é a verdadeira estrela da manhã? A pergunta é essa. A verdadeira estrela da manhã é Jesus. É por isso que ele se auto-intitula como sendo a resplandecente. A resplandecente estrela da manhã. O inimigo sempre tentou, de alguma forma, copiar Jesus. Sempre. Sempre. Mas Jesus se apresenta como sendo a verdadeira estrela da manhã. Então nós vamos receber autoridade, vamos reinar junto com Cristo e também vamos ter a verdadeira estrela da manhã. Se a verdadeira estrela da manhã é Jesus, o que isso quer dizer? Que ele estará sempre ao nosso lado. Muito bem. Terminamos o capítulo 2. Quando estudamos Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Já vimos 4 capítulos do cristianismo. Saímos lá do número 31 e chegamos em 1517. E o capítulo 2 nos revela um Deus que caminha no meio dos candeeiros, como aparece no capítulo 1. Ele conhece as obras, as lutas e as falhas do seu povo. Vimos o perigo de perder o primeiro amor na igreja de Éfeso. A necessidade de ser fiel até a morte e o chamado urgente ao arrependimento quando as tradições humanas tentam substituir a verdade. Vamos agora para o capítulo 3. Vamos estudar sábado. Vamos ver a era da reforma protestante. Alguns entendem que sarde significa cântico de alegria, ou a que permanece. Esse período do cristianismo vai de 1517 até 1791. Vamos então ler o verso 1. A hoje da igreja de Sardes escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives e estás o quê? Vamos analisar cada aspecto. Como é que Jesus se apresenta à igreja de Sardes? Como aquele que tem o quê? Os 7 Espíritos de Deus. Não existem 7 seres distintos. Não existe 7 Espíritos Santos. Não existe isso. Existe um único Espírito. E o número 7 representa o quê? Representa plenitude e perfeição. A maneira como o texto é construído nos leva a esse entendimento. A obra que o Espírito Santo realiza, porque Jesus, antes de subir aos céus, ele prometeu que iria enviar o Consolador, o Espírito Santo, que estaria conosco até a consumação de todas as coisas. E a obra do Espírito Santo está aqui, sendo apresentada. Essa outra expressão aqui
que aparece em Apocalipse 1, verso 4, é a mesma, né? Os 7 espíritos que estão diante do seu trono. João extraiu aqui no capítulo 1, verso 4. E também no capítulo 1, verso 12. Ó. E ao voltar, me vi 7 candeeiros de ouro. Então, essa apresentação que ele faz aqui, quando ele faz menção às estrelas, quando ele faz menção aos 7 espíritos, ele extrai de Apocalipse 1, verso 4, e do capítulo 1, verso 12. Mas o Apocalipse é fantástico. O capítulo 5, que nós vamos estudar daqui a 2 semanas, se Deus quiser, vai nos dando uma ideia melhor desses 7 espíritos. Vejam o que diz o capítulo 5, verso 6. Um cordeiro em pé, como havendo sido morto, tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O capítulo 5 faz a mesma leitura do que nós estamos tratando. Aqui no capítulo 5 também é feito menção aos 7 Espíritos de Deus. E aqui aparece, né? 7 olhos que são enviados para a terra. Que ideia você tem aqui? Não é de plenitude? Não é Deus como sendo um ser onisciente, onipresente, que sabe todas as coisas, que vê todas as coisas? Essa é a maneira como Deus se apresenta à igreja de Sardes. Por quê? Porque Sardes passa uma ideia. Qual é a ideia que ela diz, que ela apresenta de si mesma? Você tem nome de que está o quê? Vivo, mas você é um sibim, você está morto. E Deus está mostrando. Igreja de Sardes, eu sei qual é a tua real situação. Sobre as 7 estrelas, nós também vemos aqui no capítulo 1, verso 16, no capítulo 1, verso 20, que representam os anjos ou a liderança da igreja. E tem esse diagnóstico que é feito a respeito da igreja de Sardes. Nome de que está vivo, mas na realidade está morto. É a questão da tragédia da aparência, né? Como é o nome disso? Hipocrisia. A hipocrisia da igreja. Acreditar estar viva por causa de sua herança. Nós temos a igreja da época dos reformadores. No dia 31 de outubro de 1517, um alemão chamado Martinho Lutero, um monge, depois de estudar a Bíblia mais a fundo, descobriu que aquilo que era ensinado para ele, no que concerne a salvação, não era a Bíblia. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. A Bíblia não ensina que nós precisamos fazer sacrifícios. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina sacrifício, né? O homem tentando, por intermédio da sua própria justiça, alcançar a salvação. Como Lutero fazia. Para pagar a ira de um Deus que estará sentado no seu trono, com o chicote na mão, esperando o filho dele errar para chicotear. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas isso é ensinado para ele. Tanto é que na Gélida, na Alemanha, ele dormia nu, na época do inverno. Quem assistiu aquele filme O Nome da Rosa pode ter uma ideia desse período.
Você tinha que fazer coisas para pagar a ira de Deus, para ganhar o favor de Deus. E foi numa dessas, quando ele estava em Roma, subindo as escadarias, que ele ouviu uma voz que dizia: o justo vai viver lá. E ele então vai voltar-se para as escrituras com outro olhar que ele não tinha. E com essa pesquisa, ele conseguiu encontrar 95 teses. E ele as escreveu e pregou na porta da igreja de Guiné essas 95 teses. Qual era o desejo de Lutero? Reformar a igreja. Não era criar um movimento paralelo, não era. Lutero era santo, não, ele tinha os seus defeitos, como todos nós temos. Mas o desejo dele era reformar a igreja. Só que isso que ele queria não foi aceito pela liderança da igreja. A história dele é muito interessante. Ele vai ficar um tempo escondido, as pessoas pensam que ele morreu, depois ele aparece, é dada a ele a oportunidade de se retratar na dieta de morte. Quando ele, diante do tribunal, foi dito: olha, se você se retratar, está tudo bem. Ele levantou-se com uma calma impressionante. Ele disse que não podia se retratar, porque não é bom o homem se colocar contra a sua própria consciência. E a partir daí surgiu esse movimento chamado Reforma Protestante. Nós estamos tratando justamente desse momento. Houve esse impacto, né? O cristianismo ocidental, ele achou nesse momento. Não existia só o romanismo católico. Existiria agora também uma igreja que surgia paralelamente ao romanismo. Só que, após a morte dos reformadores, os seus sucessores, eles não levaram adiante esse trabalho. Eles começaram a se organizar em grupos e passaram a discutir doutrina. E por causa disso, o movimento iniciado por Lutero e tantos outros acabou morrendo. É por isso que o Apocalipse diz: tens nome de que vives, mas estás o quê? Morto. O cristianismo ou o protestantismo da época estava buscando popularidade, estava buscando poder político. Leia o que diz a dieta de Espina, que você vai perceber essa morte do protestantismo.